Meu filho me expulsou de casa. Mal sabia ele que eu voltaria como a dona de tudo. O carvalho maciço da porta da frente parecia suar sob a palma da mão de Angélica. A madeira, que ela mesma havia escolhido há 2 décadas, polida até um brilho que refletia uma versão distorcida do seu rosto, estava fria. Fria como o olhar de Renato, seu único filho, parado a 3 passos de distância no hall de entrada que um dia fora o coração da sua casa. Olá, amantes de histórias que tocam a alma. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso cantinho. Antes de mergulharmos no turbilhão de emoções de hoje, eu quero te fazer um convite especial. Se você acredita que o amor pode construir pontes nos lugares mais inesperados, já deixa o seu like e clica em hypar neste vídeo. Se não quiser perder nenhuma das nossas jornadas, se inscreva no canal e ative o sininho. E claro, se esta história tocar o seu coração, compartilhe com aquela pessoa que precisa se lembrar do poder da esperança. Ah, e me conta uma coisa. De qual cidade, estado ou país você está me assistindo agora? Eu adoro saber até onde nossas histórias viajam. Deixe aí nos comentários que eu vou adorar ler. Aos 60 anos, Angélica acreditava já ter decifrado todos os tipos de silêncio. Havia o silêncio confortável do seu falecido marido, Otávio, enquanto liam lado a lado ao pé da lareira. O silêncio expectante dos netos, Léo e Clécia, antes de um segredo ser contado. E o silêncio denso e pesado do luto, um companheiro constante nos últimos 2 anos. Mas este silêncio era diferente. Era um predador, afiado e cruel, desprovido de qualquer emoção que não fosse um vácuo gélido. Renato, por favor. A voz dela saiu como um sussurro frágil, um fiapo de som na vastidão de mármore e indiferença. Esta é a minha casa. Era, corrigiu Vanessa, a esposa de Renato, surgindo por trás dele como uma sombra elegante. Ela ajeitou a gola de seda do seu vestido, um gesto casual que carregava o peso de uma vitória esmagadora. Um sorriso fino, quase imperceptível, curvou os seus lábios. Era o sorriso de um enxadrista que acabara de anunciar o checkmate. As coisas mudam, sogrinha. Você, mais do que ninguém, deveria saber que precisamos de espaço para a nossa família. A palavra nossa foi uma adaga precisa, torcida na ferida mais profunda de Angélica. Ela olhou para o filho, buscando um traço do menino que criara, do jovem que a abraçava, e dizia que ela era a sua rainha. Mas o homem à sua frente era um estranho, uma estátua de gelo esculpida pela mão habilidosa da mulher ao seu lado. Espaço? Repetiu Angélica, a incredulidade começando a dar lugar a uma raiva lenta e pesada que subia do fundo do seu estômago. Eu vivo no quarto de hóspedes dos fundos, Renato. Eu mal faço barulho. Como posso estar a ocupar tanto espaço? Não é uma questão de espaço físico, mãe, disse ele, e pela primeira vez, ele a olhou nos olhos. A frieza ali era um abismo. É uma questão de energia. Vanessa precisa de paz. As crianças precisam de um ambiente estável. E a sua presença, constante, lamentosa, não está a me ajudar. Lamentosa? A palavra a atingiu como um tapa. Ela se lamentava pela perda do marido, o amor da sua vida, o homem com quem Renato construíra a empresa e a fortuna. Uma fortuna que agora pagava pelo vestido de seda de Vanessa e pelos sapatos de couro italiano de Renato. Você ouviu o seu filho? Vanessa interveio, dando um passo à frente. O seu perfume, caro e enjoativo, preencheu o ar. Já fizemos mais do que a nossa parte. Aguentamos o seu luto, a sua tristeza. Mas a vida continua. A nossa vida. Ela pegou numa pequena mala de mão que estava ao lado da porta. Uma mala que Angélica não tinha notado antes. Era a sua. Nós arrumamos algumas coisas para si, o suficiente para começar. O choque era tão intenso que parecia físico, uma pressão no peito que dificultava a respiração. Começar? Começar o quê? Onde eu vou? Foi Renato quem respondeu. O tom de voz tão burocrático quanto o de um funcionário público a anunciar o encerramento do expediente. Nós encontramos um lugar excelente para si, um residencial para seniores, muito bem recomendado. Tem atividades, enfermeiras,
Tudo o que a senhora precisa. A imagem a invadiu sem pedir permissão. Um corredor estéril, o cheiro de desinfetante, rostos enrugados e resignados em cadeiras de rodas, esperando. Esperando o quê? A visita de um filho que nunca viria? O fim? O terror gelou o seu sangue. E com ele veio uma memória, nítida e cruel, de apenas alguns meses atrás. Ela estava na cozinha, a preparar um chá, quando ouviu as vozes deles vindas da sala de estar, baixas e conspiratórias. Temos que ser inteligentes sobre isto, Renato, dizia a voz sedosa de Vanessa. Não podemos simplesmente expulsá-la. As pessoas falariam. Temos que esperar o momento certo, encontrar um lugar que pareça um cuidado, não um descarte. Na época, ela se recusara a acreditar. Era um mal-entendido. Eles não poderiam estar a falar dela. Agora, as palavras ecoavam no hall de entrada como uma sentença de morte. Não, disse Angélica, a voz ganhando uma força que ela não sabia que possuía. Eu não vou para asilo nenhum. Otávio deixou esta casa para mim, para nós. Otávio morreu. A voz de Renato elevou-se, cortante. E ele teria querido o melhor para mim, para a minha família. Ele teria entendido que este é o próximo passo lógico. Não ouse falar em nome do seu pai, retorquiu Angélica, o veneno da traição finalmente a queimar na sua língua. Ele teria vergonha de si. O rosto de Renato contraiu-se, mas foi Vanessa quem deu o golpe final. Ela ergueu a mão esquerda para afastar uma mecha de cabelo do rosto, um gesto deliberado para exibir o anel de diamantes, e, no seu pulso, a pulseira de safiras da avó de Angélica. A joia que ela acreditava ter perdido numa mudança. A última lembrança física da sua amada avó. O ar escapou dos seus pulmões num silvo doloroso. O roubo não era recente. Era antigo, metódico. Ela não estava a ser expulsa. Estava a ser finalizada. O táxi está à sua espera, disse Vanessa com uma doçura venenosa. Não queremos que o motorista espere muito, pois não? O taxímetro está a contar. Angélica olhou de um rosto para o outro. O filho, impassível. A nora, triunfante. Não havia mais nada a ser dito. A batalha, que ela nem sabia que estava a travar, já tinha sido perdida há muito tempo. Com uma dignidade que teve de convocar das profundezas da sua alma ferida, ela pegou na pequena mala. Era surpreendentemente leve, um símbolo do pouco que lhe restava da sua própria vida. Ela caminhou em direção à porta, sem olhar para trás. Cada passo era uma pequena morte. Ao passar por Renato, ela parou por uma fração de segundo, o cheiro da sua loção pós-barba, a mesma que ela lhe dera no seu último aniversário, invadindo as suas narinas. Uma última e cruel lembrança da intimidade perdida. Que Deus o perdoe, Renato. Ela murmurou, a voz rouca. Porque eu não sei se algum dia serei capaz. Ele não respondeu. Ela abriu a porta. O ar frio de novembro a envolveu, um choque contra a sua pele quente de humilhação. Ela desceu os 2 degraus da entrada e parou no caminho de pedra. Atrás dela, ouviu o som mais definitivo do mundo. Clique. A fechadura. Ela ficou imóvel por um longo momento, a mala a pesar na sua mão, o seu coração a bater descompassado no peito. O som da cidade, que sempre fora um ruído de fundo reconfortante, agora parecia ameaçador. As luzes das outras casas na rua arborizada brilhavam como olhos curiosos a testemunhar a sua desgraça. Ela olhou para a sua casa, para as janelas iluminadas onde a sua vida acontecera, onde ela amara, chorara, rira e criara o monstro que a acabara de devorar. Uma onda de tontura a atingiu. Ela sentia-se velha, inútil, descartada. A conversa sobre o asilo voltou, não mais como uma memória, mas como uma profecia a cumprir-se. Ela era um fardo, uma lamentação. Lixo a ser varrido para debaixo do tapete, para que a vida jovem e vibrante pudesse continuar sem obstáculos. As lágrimas que ela segurara com tanta força começaram a escorrer, quentes no seu rosto frio. Estava acabado, sozinha, na rua. Este era o fundo do poço.
um abismo escuro e sem fim. A noite de novembro tinha dentes, e eles cravavam-se na pele de Angélica com uma ferocidade implacável. O vento gélido, canalizado pelo corredor de prédios altos, chicoteava as lágrimas no seu rosto, transformando-as em trilhas de gelo. Cada farol de carro que passava era um golpe, uma breve e cruel iluminação da sua figura patética. Uma mulher de 60 anos, de pé numa calçada que não lhe pertencia, a segurar uma mala insignificante que continha os destroços da sua identidade. O som da cidade era uma cacofonia de indiferença. Buzinas impacientes, o rosnar distante de um autocarro, o eco de risadas vindas de um restaurante do outro lado da rua. Eram os sons de um mundo que continuava a girar, alheio à implosão do seu universo particular. Ela fechou os olhos, e a imagem do rosto de Renato voltou, frio, distante, irreconhecível. Teria sido mais fácil se ela visse ódio nos seus olhos. O ódio é uma paixão, uma conexão distorcida, mas ainda assim uma conexão. O que ela viu foi algo muito pior, um vazio. A anulação completa da sua existência. Ela era um objeto a ser removido para que a decoração da vida dele pudesse ser atualizada. O desespero era uma maré negra, a subir rapidamente. Onde ela iria? Para a casa da sua irmã, em outra cidade, para chegar como um fardo, uma história de fracasso, para um hotel barato, onde o silêncio do quarto apenas amplificaria o som dos seus soluços. A perspectiva do asilo, antes um terror abstrato, agora agigantava-se como uma possibilidade concreta e sufocante. Ela sentiu as pernas fraquejarem, o peso da mala a puxá-la para o chão, para a sarjeta, onde sentia que pertencia. Foi então que um novo som cortou a sinfonia urbana, ou melhor, a ausência de som. Um silêncio em movimento. Angélica abriu os olhos. Deslizando pela rua com a graça predatória de uma pantera, um carro parou exatamente ao seu lado. Não era um carro qualquer. Era uma limusine. Longa, de um preto tão profundo que parecia absorver a luz dos postes, com vidros que espelhavam a sua própria imagem trágica de volta para si. Era um veículo de outro mundo, um navio fantasma a navegar no asfalto sujo da sua realidade. Por um momento, ela pensou que era uma alucinação, um delírio provocado pelo choque e pelo frio. Talvez tivesse desmaiado. Talvez já estivesse no corredor estéril do asilo e esta fosse uma memória febril a despedir-se. Mas o carro era real. O seu motor produzia um zumbido quase inaudível, uma vibração de poder contido. O coração de Angélica martelava contra as costelas, uma mistura de medo e curiosidade. Seria para ela? Uma piada de mau gosto orquestrada por Vanessa? Talvez o táxi que a Nora mencionara fosse, na verdade, este monstro de luxo, um último requinte de crueldade para a humilhar ainda mais. Então, o vidro traseiro desceu. Não de forma abrupta, mas com uma suavidade hipnótica, revelando a penumbra do interior. E dentro dessa penumbra, um rosto. Um rosto do seu passado. As feições eram mais velhas, marcadas por linhas finas de preocupação e sabedoria nos cantos dos olhos. O cabelo antes escuro agora era um elegante prateado nas têmporas. Mas os olhos eram os mesmos, de um castanho profundo, gentis, e que agora a fitavam com uma intensidade que parecia perfurar a sua alma. André Medeiros, sussurrou Angélica, o nome a escapar dos seus lábios como um fantasma. André Medeiros. O melhor amigo, o sócio de uma vida inteira de Otávio. O homem que fora o padrinho do seu casamento e que segurara Renato no colo quando era um bebê. Ela não o via desde o funeral de Otávio, há 2 anos. Ele tinha desaparecido discretamente da sua vida, e na névoa do seu luto, ela mal notara a sua ausência. Angélica, a voz dele era exatamente como ela se lembrava. Um barítono calmo, uma âncora em qualquer tempestade. Entre, por favor. Você vai congelar aí fora. Não era uma pergunta. Era uma afirmação gentil, mas inquestionável. Ela hesitou, a mente a girar. Como ele sabia?
Como a encontrara ali, naquele exato momento de desolação. A sua desconfiança, um instinto de sobrevivência recém-descoberto, lutou contra o alívio avassalador que a presença dele lhe trazia. Mas quando olhou novamente para aqueles olhos, viu apenas uma preocupação genuína. E estava tão cansada, tão terrivelmente cansada de lutar. Sem uma palavra, ela contornou a traseira do carro. A porta abriu-se antes que ela a pudesse tocar, revelando um interior que era um santuário. Assentos de couro creme, a luz suave de um painel de controlo, o cheiro subtil de madeira polida e de algo mais, algo limpo e caro. Era quente. O calor envolveu-a como um abraço. E no momento em que se sentou no assento macio, o seu corpo tenso finalmente cedeu. O motorista, um homem de uniforme impecável, saiu, pegou na sua mala com um respeito que a fez querer chorar e colocou-a na bagageira. A porta fechou-se com um clique suave, selando o caos da cidade do lado de fora. O silêncio dentro do carro era absoluto. Angélica sentou-se, as mãos no colo, sem saber o que dizer. André estava sentado à sua frente, a observá-la. "Eu sei que tem perguntas, Angélica", disse ele finalmente. "E eu prometo que as responderei a todas, mas por agora apenas respire." E ela obedeceu. Pela primeira vez em horas, ela inspirou profundamente, enchendo os pulmões não com o ar gelado da derrota, mas com o ar quente e seguro daquele refúgio inesperado. A limusine começou a mover-se, deslizando pela cidade com uma suavidade que fazia parecer que estavam a flutuar. As luzes de São Paulo passavam pelas janelas escuras como estrelas cadentes num universo privado. A viagem foi longa e silenciosa. André parecia entender que ela não precisava de palavras, mas de um espaço seguro para começar a juntar os seus cacos. Ele simplesmente ficou ali, a sua presença uma promessa silenciosa de que ela não estava mais sozinha. Eles deixaram os bairros familiares para trás, subindo por ruas sinuosas em direção ao coração financeiro da cidade, onde os arranha-céus arranhavam as nuvens. O carro finalmente parou numa garagem subterrânea, imaculada e silenciosa. O motorista abriu a porta para ela. "Por aqui, senhora Angélica", disse André, guiando-a com uma mão suave nas suas costas em direção a um elevador privado. O elevador subiu em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, a sua velocidade quase imperceptível. Quando as portas se abriram, deram diretamente para um apartamento. Não, um apartamento era uma palavra muito pobre. Era um espaço vasto, de pé direito duplo, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista panorâmica de 180 graus da cidade cintilante lá embaixo. As luzes de milhões de vidas formavam uma tapeçaria de diamantes espalhada até o horizonte. Era a vista de um deus, ou de um rei. André guiou-a até um sofá de veludo, grande e confortável. "Sente-se. Quer um chá? Um conhaque?" "Água", conseguiu ela dizer, a voz ainda fraca. Ele trouxe-lhe um copo de água num cristal pesado. Ela bebeu, a frescura a clarear um pouco a sua mente. Ela olhou para ele, para o seu fato perfeitamente cortado, para o ambiente de poder e riqueza silenciosa que a rodeava, e a pergunta principal finalmente formou-se. "Como, André? Como é que sabia?" Ele sentou-se na poltrona à sua frente, o seu olhar nunca a deixando. Otávio preocupava-se consigo acima de tudo, Angélica. Nos seus últimos meses ele tinha receios sobre Renato, sobre a influência de Vanessa. "Ele fez me prometer que cuidaria de si, que estaria atento. Eu tenho estado. Discretamente." Ele fez uma pausa, os seus olhos a escurecerem com uma emoção profunda. "Quando soube o que eles planeavam fazer hoje, eu não podia permitir." A revelação era um novo choque. Otávio sabia. O seu amado marido, mesmo à beira da morte, estava a tentar protegê-la. E André tinha mantido a sua promessa. "Obrigada", ela sussurrou. E as lágrimas voltaram. Mas desta vez não eram de desespero. Eram de uma gratidão avassaladora. André Medeiros inclinou-se para a frente, as suas mãos grandes a segurarem o copo de cristal sobre a mesa de centro.
A luz da cidade iluminava o seu perfil, a sua expressão séria, quase solene. Eu não fiz isto apenas por Otávio, Angélica. A sua voz baixou, tornando-se mais íntima, mais intensa. Ele ergueu os olhos para os dela, e a verdade que eles continham era tão vasta e ofuscante quanto a vista da janela. Eu fiz isto por mim, porque eu amei-a desde o dia em que Otávio a apresentou como a mulher que ia roubar o coração dele. E durante todos estes anos, em silêncio, eu nunca deixei de a amar. O mundo de Angélica, que tinha acabado de ser destruído, parou de girar. O tempo congelou. A confissão de André não era um som, era uma força, uma onda de calor que se espalhava pelo seu corpo gelado, a expulsar a dor, o abandono, a humilhação. Naquela noite, ela tinha sido informada de que era um fardo lamentoso. E agora, no mesmo fôlego do destino, era-lhe dito que ela era, e sempre fora, amada. Este não era o fundo do poço. Era o primeiro degrau de uma escada que ela nem sabia que existia. Angélica acordou com o toque de seda contra a sua pele. Por um instante de confusão beatífica, ela não soube onde estava. A luz que se filtrava por uma fresta na cortina não era a luz pálida e familiar do seu antigo quarto de hóspedes, mas um brilho dourado e difuso que parecia dançar sobre um edredom de um branco imaculado. O ar não tinha o cheiro de mofo subtil que se recusava a sair da velha casa, mas sim uma fragrância limpa e fresca à lavanda e a algo mais, algo como o ar de montanha. Ela sentou-se na cama. O quarto era vasto e minimalista, decorado em tons de cinza e creme. Uma única orquídea branca desabrochava num vaso sobre uma cômoda de madeira escura. O seu olhar foi atraído para as suas roupas do dia anterior, que estavam dobradas de forma impecável sobre uma poltrona. Ao lado delas, um roupão de cachemira cinzento e um par de pantufas felpudas esperavam por ela. A realidade regressou num maremoto. A porta a fechar-se. O frio. A humilhação. E depois, a limusine, a vista estonteante da cidade e as palavras de André, que ainda ecoavam na sua mente, tão poderosas e desestabilizadoras quanto a traição do seu filho. Eu nunca deixei de a amar. Um rubor subiu-lhe ao rosto, uma sensação que ela não sentia há décadas. Ela, Angélica, com os seus 60 anos, o seu luto e o seu coração partido, era o objeto de um amor secreto e duradouro. A ideia era tão absurda quanto era reconfortante. Era uma única vela acesa na escuridão cavernosa da sua alma. Depois de um banho longo e quente numa casa de banho que parecia um spa privado, ela vestiu o roupão, que a envolveu num abraço de luxo e calor. Sentia-se uma impostora naquele ambiente, uma plebeia perdida num palácio. Ao sair do quarto, encontrou André na sala de estar, de pé junto à imensa parede de vidro, a segurar 2 chávenas de café. Ele estava vestido de forma casual, com calças de linho e uma camisa de algodão, mas ainda assim irradiava a mesma aura de autoridade serena. "Bom dia, Angélica", disse ele, a sua voz calma. Ele estendeu-lhe uma das chávenas. "Dormiu bem?" "Melhor do que esperava", admitiu ela, aceitando o café. O calor da porcelana aqueceu as suas mãos. "André, eu não sei como lhe agradecer." "Não precisa", ele respondeu, os seus olhos gentis a estudá-la. "Apenas me permita ajudá-la. Por agora tome o seu café. A nossa cozinheira, a senhora Matilde, preparou algumas coisas. Coma, precisa de recuperar as suas forças." O pequeno almoço foi servido numa mesa na varanda envidraçada. Frutas frescas, pães artesanais, queijos e sumos. Comeram em silêncio durante algum tempo. Um silêncio confortável que Angélica não sabia que ainda podia existir. Ela sentia o olhar de André sobre si de vez em quando. Não um olhar de pena, mas de avaliação, de preocupação. "Eu estive a pensar", começou ele, pousando a sua chávena, "no Otávio. Ele era o homem mais meticuloso que eu já conheci. Especialmente quando se tratava de negócios. E, acima de tudo, quando se tratava de si."
Angélica assentiu, o coração a apertar-se com a lembrança da organização quase obsessiva do marido. Ele nunca, em circunstância alguma, a deixaria numa posição vulnerável, Angélica. Ele falou comigo muitas vezes, nos seus últimos meses, sobre garantir que estaria segura para o resto da sua vida, que teria mais do que o suficiente. André inclinou-se ligeiramente para a frente. A história de que a sua parte da herança simplesmente se evaporou, que foi consumida por dívidas da empresa que eu desconhecia, isso nunca me pareceu certo. Uma semente de dúvida, pequena e fria, começou a germinar no solo fértil da sua dor. Ela sempre aceitara a explicação de Renato. Ele era o filho, o herdeiro dos negócios. Ele dissera-lhe que a má gestão de Otávio nos seus últimos anos doentes, combinada com uma crise no mercado, tinha deixado um buraco nas finanças. A sua parte da herança, dissera ele com um pesar estudado, fora usada para tapar esse buraco e salvar a empresa. Ela acreditara. Por que não acreditaria no seu próprio filho? Ele disse que foram tempos difíceis, murmurou Angélica, que o pai tinha cometido alguns erros. Os olhos de André endureceram. Otávio não cometeu erros. Perto do fim, ele estava mais lento, sim, mas a sua mente estava tão afiada como sempre. E a influência de Vanessa sobre as decisões financeiras de Renato, isso era algo que o preocupava profundamente. A imagem de Vanessa, a exibir a pulseira da sua avó, brilhou na sua mente. Um roubo. Se ela podia roubar uma joia, um tesouro de família, o que mais não poderia roubar? André, o que está a insinuar? Perguntou ela, a voz a tremer ligeiramente. Estou a insinuar nada, Angélica. Estou a propor que procuremos factos, disse ele com firmeza. Eu tomei a liberdade há alguns meses de pedir à minha equipa jurídica para fazer uma avaliação discreta dos registros da empresa, a partir da morte de Otávio. Eu esperava estar errado. Lamento dizer que não estava. O seu coração começou a bater mais depressa. André levantou-se e estendeu-lhe a mão. Venha. Há alguém que quero que conheça. Ele guiou-a até um escritório imponente, forrado a livros do chão ao teto. Sentada a uma grande mesa de mogno, estava uma mulher de uns 40 e poucos anos, com um cabelo preto preso num coque severo e uns óculos de aros finos. Ela emanava uma aura de competência fria e implacável. Angélica, esta é a doutora Rafaela Noronha, a minha advogada principal, apresentou André. Doutora Rafaela, esta é a senhora Angélica. A advogada levantou-se e apertou a mão de Angélica. O seu aperto era firme e seguro. Senhora Angélica, é uma honra. Sente-se, por favor. Sobre a mesa polida, estavam dispostas várias pastas. Doutora Rafaela abriu a primeira. Senhora, o que lhe vou mostrar pode ser perturbador. Mas, como o senhor Medeiros insistiu, a senhora merece a verdade absoluta. Ela deslizou uma série de documentos pela mesa. Eram balanços da empresa, extratos bancários, relatórios anuais. Angélica olhou para os números, sentindo-se tonta. Eram apenas rabiscos para ela. Vou resumir, disse a doutora Rafaela, o seu tom de voz neutro. Após a morte do seu marido, a empresa não estava em crise. Pelo contrário, estava robusta, com ativos significativos e um fluxo de caixa saudável. A história das dívidas que consumiram a sua herança é uma completa fabricação. Angélica prendeu a respiração. Mas o mais grave não é isso, continuou a advogada, abrindo outra pasta. Ela retirou um único documento e colocou-o à frente de Angélica. Era um contrato de transferência de ações. Nele, Angélica cedia a totalidade da sua parte na sociedade, o legado de Otávio, ao seu filho, Renato, por uma quantia simbólica. E lá estava, no fundo da página, a sua assinatura, ou, pelo menos, algo que se parecia com ela. Angélica olhou para o nome, para a curva do H, para o laço do L. Estava perto, terrivelmente perto. Mas era a assinatura de uma estranha a usar o seu nome. Era rígida, onde a sua era fluida.
hesitante onde a sua era confiante. Era uma mentira em tinta sobre papel. Esta não sou eu, sussurrou ela, o seu dedo a pairar sobre a assinatura falsa. Nós sabemos, disse a doutora Rafaela, com uma ponta de compaixão na sua voz de aço. Enviamos uma cópia para um dos melhores peritos forenses do país. A análise dele é inequívoca. A assinatura é uma falsificação habilidosa, mas ainda assim, uma falsificação. O ar foi-lhe roubado dos pulmões. O quarto começou a girar. O seu filho, o seu Renato. Não só a tinha expulsado e planeado interná-la num asilo, como também a tinha roubado. Metodicamente, friamente. A sua gentileza, a sua aceitação da perda da sua herança, tudo tinha sido parte de um teatro cruel. Qual era o valor? Perguntou Angélica, a voz um fio. A doutora Rafaela olhou para os seus papéis. Com base na avaliação da empresa na altura da transferência fraudulenta, a sua parte que foi roubada estava avaliada em precisamente R$1.680.000. R$1.680.000. O número explodiu no silêncio do escritório. Não era apenas dinheiro. Era a segurança do seu futuro. Eram as viagens que ela e Otávio tinham planeado fazer. Era o trabalho de uma vida inteira do seu marido. Era a prova final e irrefutável de que o amor do seu filho por ela tinha morrido há muito tempo, se é que alguma vez existira. A dor no peito de Angélica era lancinante, uma agonia física. Mas por baixo dela, algo novo começou a borbulhar. Algo quente, perigoso e incrivelmente poderoso. A tristeza da vítima, a mulher lamentosa que fora expulsa para a rua, estava a ser incinerada. E das suas cinzas, uma fúria gélida e cristalina começava a erguer-se. O seu queixo levantou-se. As lágrimas que ameaçavam cair secaram antes de chegarem aos seus olhos. Ela olhou para André, cujo rosto era uma máscara de raiva contida, e depois para a doutora Rafaela, a personificação da justiça letal. Eles não me roubaram apenas dinheiro, disse Angélica, e a sua voz não era mais frágil. Era baixa, ressonante, cortante como um caco de vidro. Eles roubaram os últimos desejos do meu marido. Eles roubaram a minha paz, a minha dignidade. Ela endireitou-se na cadeira, a sua coluna um pilar de aço. Doutora Rafaela, eu não quero apenas a verdade. Eu quero justiça. Eu quero processar o meu filho. Eu quero tudo o que é meu de volta, cada último centavo. A guerra tinha sido declarada. O sol da tarde de uma terça-feira entrava pelas janelas da sala de estar de Renato e Vanessa, a iluminar as partículas de pó que dançavam no ar. Era um sol enganador, a banhar em ouro a opulência fria do ambiente. Vanessa inspecionava uma orquídea recém-entregue, a sua pétala aveludada tão branca e perfeita quanto a sua própria indiferença. Renato, do outro lado da sala, tentava concentrar-se num relatório da empresa, mas a sua mente estava a quilômetros de distância, presa na imagem da sua mãe a sair pela porta da frente. Um resquício de algo que poderia ser culpa roía-o por dentro, um verme que ele esmagava repetidamente com a lógica fria que Vanessa lhe ensinara. A campainha soou, um som nítido e formal que cortou a quietude doméstica. A empregada atende, disse Renato, sem levantar os olhos do papel. Mas a voz que se ouviu do hall de entrada não era a da empregada. Era uma voz masculina, firme e oficial. Momentos depois, a empregada, com o rosto pálido, apareceu à porta da sala. Senhor, senhora, há um oficial de justiça para entregar isto. Ela estendeu um envelope pardo, grosso e pesado. O nome de Renato e o de Vanessa estavam impressos na frente, em letras frias e impessoais. Vanessa largou a sua orquídea e pegou no envelope com um gesto rápido. Os seus dedos ágeis rasgaram o papel. Renato levantou-se, o coração a começar uma batida pesada e lenta no seu peito. Ela leu a primeira página em silêncio, os seus olhos de um azul gelado a moverem-se rapidamente pelas linhas. Um sorriso fino, desprovido de qualquer humor, tocou os seus lábios.
Ora, ora, disse ela, a voz um ronronar perigoso. Parece que a sua mãe encontrou um novo passatempo e um advogado muito caro, pelo visto. O que é isso? Perguntou Renato, a sua voz mais alta do que pretendia. É uma intimação, um processo judicial, respondeu Vanessa, entregando-lhe os papéis como se lhe estivesse a passar a lista de compras. A sua querida mãe está a processar-nos, a alegar fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. Ela fez uma pausa, saboreando cada palavra. Ela quer R$1.680.000. E, claro, uma compensação por danos morais. Renato pegou nos papéis. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto lia. As palavras legais saltavam da página. Fraude, falsificação, enriquecimento ilícito. O valor exato, R$1.680.000, brilhava a neon na sua mente. Como? Como é que ela sabia? Aquele número era o segredo sujo que ele e Vanessa partilhavam, o alicerce podre sobre o qual o seu luxo fora construído. Isto é um absurdo, é um blefe, disse ele, o seu rosto a empalidecer. Ela não tem como provar nada disto. A assinatura foi perfeita. Aparentemente, não perfeita o suficiente, retorcou Vanessa, sem se abalar. Ela começou a andar pela sala, um predador a avaliar o seu território. Eu avisei-o que devíamos ter tido mais cuidado, que devíamos ter esperado. Mas não, o senhor estava com pressa para ser o novo rei. Não ponha a culpa em mim, Vanessa. A ideia foi sua. A ideia foi minha, a execução foi sua. Ela silvou. Mas isso não importa agora. Ela parou em frente à lareira de mármore, sobre a qual repousava um porta-retratos de prata, com uma fotografia sorridente dos seus filhos, Léo e Clécia. Ela pegou nele, os seus dedos a acariciarem o vidro. O que importa é como vamos responder, e eu sei exatamente como. Vamos contratar o melhor advogado, começou Renato. Advogados lidam com factos, Renato. Nós vamos lidar com emoção. Vamos mudar a narrativa. Ela virou-se para ele, os seus olhos a brilhar com uma luz fria e maquiavélica. Quem é a sua mãe agora? Uma velhinha frágil e senil, expulsa injustamente de casa? Ou uma mulher idosa, amarga e instável, que se tornou vingativa após a morte do marido e agora está a ser manipulada por terceiros para extorquir dinheiro do seu próprio filho? Renato olhou para ela, confuso e alarmado. O que quer dizer com terceiros? André Medeiros, disse Vanessa com uma certeza absoluta. Aquele velho dinossauro. Ele desapareceu depois do funeral do seu pai. E agora, de repente, a sua mãe tem uma equipa de advogados de primeira linha? É óbvio que ele está por trás disto, a encher a cabeça dela de paranoias. A menção de André fez sentido. Ele era o único que teria o conhecimento e os recursos. Vanessa colocou o porta-retratos de volta na lareira com um clique decisivo. A sua mãe declarou guerra, meu caro, mas ela cometeu um erro tático. Ela acha que a guerra é sobre dinheiro. Nós vamos mostrar-lhe que é sobre algo que o dinheiro não pode comprar. Ela olhou para a foto dos filhos novamente. Vamos mostrar-lhe que, quando se ataca uma leoa, ela não ataca de volta. Ela vai direto à jugular. E ela protege as suas crias. A crueldade do plano que se formava no seu rosto era de tal ordem que até Renato, acostumado à sua natureza implacável, sentiu um arrepio. 2 dias depois, Angélica estava no escritório da cobertura de André, a sentir pela primeira vez em anos uma centelha de poder. Sob a orientação da doutora Rafaela Noronha, ela passara as últimas 48 horas a mergulhar no passado, a fornecer documentos, cartas e memórias que pintavam um quadro claro do seu direito e da fraude que sofrera. A fúria tinha se transformado num combustível frio e eficiente. Havia um plano, havia uma estratégia. Havia esperança. André estava ao seu lado, uma presença sólida e reconfortante. Ele não a tratava como uma vítima, mas como uma aliada, uma rainha a planear a reconquista do seu reino. O telemóvel da doutora Rafaela tocou. Ela atendeu.
a sua expressão a manter-se neutra enquanto ouvia. Entendido. Sim, recebi o e-mail agora mesmo. Estarei aí numa hora. Ela desligou e olhou para Angélica. A sua compostura profissional era uma máscara, mas por trás dos seus óculos, Angélica viu uma sombra de preocupação. Recebemos a resposta deles, disse a advogada. Eles querem um acordo? Perguntou Angélica, o coração a acelerar. Não, disse a doutora Rafaela, o seu tom de voz cuidadosamente medido. Eles contra-atacaram, e não foi na esfera civil, foi na esfera familiar. E foi pessoal. André endireitou-se na sua cadeira. O que é que eles fizeram, doutora? A advogada respirou fundo. Vanessa entrou com um pedido urgente na vara de família. Ela conseguiu uma medida protetiva parcial contra a senhora, Angélica. Angélica franziu o sobrolho. Medida protetiva? Isso é para mulheres que são agredidas pelos maridos, não é? É um mecanismo legal para proteger pessoas vulneráveis de uma ameaça percebida, explicou a doutora Rafaela, escolhendo as palavras com o cuidado de um cirurgião. Na petição, Vanessa alega que a senhora tem exibido um comportamento errático e agressivo desde a morte do seu marido. Ela descreve-a como mentalmente instável e potencialmente perigosa. O ar no escritório pareceu ficar rarefeito. As palavras de Vanessa, relatadas pela advogada, eram ecos distorcidos da crueldade do seu filho. Lamentosa, instável, um fardo. Isso é ridículo, disse André, a sua voz um trovão contido. É uma calúnia? Nós podemos provar que é mentira. Podemos e vamos, concordou a doutora Rafaela. Mas até a audiência, a liminar foi concedida, e ela tem um efeito imediato. Ela olhou diretamente para Angélica, a sua expressão suavizada pela empatia. Angélica. A medida restringe o seu contato com os netos. O mundo de Angélica parou. O som desapareceu, substituído por um zumbido agudo nos seus ouvidos. Léo, Clécia, os seus bebés. O riso de Léo, a forma como Clécia enterrava a cabeça no seu pescoço. As histórias que liam juntos, os bolos que faziam, os segredos que partilhavam. O quê? A palavra saiu como um sopro sem ar. A alegação é de que a senhora representa uma ameaça emocional e possivelmente física para as crianças, continuou a advogada, a sua voz agora um murmúrio gentil. Até que um juiz decida o contrário, a senhora está legalmente proibida de se aproximar deles ou de os contactar. A violação da ordem pode resultar em penalidades severas. O golpe foi mais devastador do que a expulsão. Mais doloroso do que a descoberta do roubo. Ser expulsa da sua casa era sobre tijolos e argamassa. Ser roubada era sobre dinheiro e papel. Mas isto era sobre a sua alma. Eles estavam a arrancar a sua identidade de avó, a pintar a sua imagem com as cores da loucura e da malevolência para as duas pessoas no mundo cujo amor era puro e incondicional. Eles não estavam apenas a lutar contra ela. Estavam a tentar apagá-la. Apagar o amor que os seus netos sentiam por ela. Apagar as suas memórias. Uma única lágrima escorreu pelo rosto de Angélica. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma gota de ácido. De uma dor tão profunda que se transformava em algo novo, algo letal. A mulher que queria justiça acabara de morrer. No seu lugar, nasceu a mulher que queria vingança. Nos dias que se seguiram à notificação da medida protetiva, um novo tipo de silêncio instalou-se na cobertura de André Medeiros. Não era o silêncio da paz ou do conforto, mas o silêncio denso e carregado de uma sala de guerra antes da batalha. Angélica já não chorava. As lágrimas, sentia ela, eram uma indulgência que já não podia permitir-se. A dor causada pela separação forçada dos seus netos era uma ferida aberta, mas em vez de a deixar sangrar, ela transformou-a numa fornalha. O seu luto transformou-se em estratégia, a sua mágoa em precisão cirúrgica. Ela passava horas no escritório, que se tornara o seu quartel-general, a olhar para uma única fotografia sobre a mesa. Ela, a rir, com Léo e Clécia abraçados a si, tirada apenas alguns meses antes,
num tempo que agora parecia pertencer a outra vida. A fotografia era o seu combustível e o seu mapa. Era a lembrança do que lhe fora roubado e do que ela iria, a qualquer custo, reconquistar. Eles usaram o amor para me ferir, André, disse ela numa noite, enquanto ambos observavam as luzes da cidade. A sua voz era baixa e desprovida de qualquer emoção, o que a tornava ainda mais assustadora. Eles transformaram a coisa mais pura da minha vida numa arma. Foi um erro, porque agora eu vou usar a verdade para os destruir. André, que a observara com uma mistura de admiração e preocupação, viu a mulher que ele sempre amara a desaparecer, a ser substituída por uma força da natureza. Diz-me o que precisas, Angélica. O que quer que seja. Eu não quero advogados a lutar com papéis no tribunal. Não ainda, respondeu ela, virando-se para ele. Os seus olhos, antes suaves, tinham a dureza do diamante. Eu quero saber tudo, cada segredo, cada mentira, cada canto escuro da vida de Vanessa. Ela pintou-me como uma louca instável. Eu vou mostrar ao mundo, e especialmente ao meu filho, quem é a verdadeira fraude. Eu quero um exército. O exército de André chegou na manhã seguinte. Não eram soldados, mas 2 homens e uma mulher que se sentaram à mesa do escritório com uma calma profissional que era quase intimidante. Eram os melhores investigadores privados que o dinheiro podia comprar, liderados por um ex-oficial da inteligência chamado Correia, um homem de meia idade com um olhar que via tudo e não revelava nada. Angélica, ao lado de André e da doutora Rafaela, expôs a situação. Ela não omitiu nada. A sua dor, a humilhação, a fraude e o golpe final com os seus netos. Correia ouviu em silêncio, sem tomar notas. Quando ela terminou, ele fez apenas uma pergunta. Senhora Angélica, até onde está disposta a ir? Até ao fim, respondeu ela sem hesitar. Ótimo, disse Correia, com o primeiro indício de um sorriso. Isso torna o nosso trabalho muito mais simples. Vamos começar com o padrão de gastos de Vanessa. As pessoas como ela, que ascendem socialmente através do engano, costumam ser descuidadas. Elas acreditam na sua própria invencibilidade. O trabalho começou com uma velocidade e eficiência estonteantes. Em menos de 72 horas, a equipe de Correia tinha montado um perfil financeiro completo de Vanessa. Angélica observava, fascinada e horrorizada, enquanto a vida secreta da sua nora era revelada em gráficos e relatórios. A primeira bomba explodiu numa quinta-feira à tarde. Um dos investigadores, um jovem gênio da tecnologia, apresentou uma série de extratos de cartão de crédito e registros de transferências bancárias. Vanessa tem uma despesa recorrente que não corresponde a nenhuma compra de luxo ou serviço conhecido, explicou o jovem. Uma transferência mensal, sempre no mesmo valor, para um indivíduo chamado Diego Martins. E quem é Diego Martins? Perguntou André. Diego Martins é um personal trainer, mas não um qualquer. Ele trabalha numa academia exclusiva, conhecida por ser um ponto de encontro discreto para a elite da cidade. O investigador projetou uma fotografia na grande tela do escritório. Diego Martins era a imagem da perfeição física, um Adonis moderno com um sorriso predatório. Mas o mais interessante, continuou ele, é que Diego Martins não é apenas o personal trainer de Vanessa. Os registros de localização dos telemóveis e os pagamentos com cartão de crédito colocam-nos juntos em hotéis de luxo e restaurantes, sempre durante o horário de trabalho de Renato. A traição era tão descarada, tão arrogante, que Angélica sentiu uma náusea. O caso, descobriram eles, já durava há mais de 1 ano, mas a infidelidade era apenas a ponta do iceberg. A segunda descoberta foi a que transformou a investigação de um caso de divórcio num caso criminal. A doutora Rafaela, cruzando os dados da empresa de Renato com os gastos pessoais de Vanessa, encontrou a anomalia. Há um padrão aqui, disse ela, a apontar para uma série de transações. Pequenos desvios da conta de despesas e marketing da empresa. Quantias que não levantariam suspeitas individualmente,
5.000 aqui, 7.000 ali. Mas somadas ao longo de 18 meses, ela fez uma pausa dramática, a escrever um número num quadro branco. 340.000 reais. O dinheiro, descobriram eles, ia para uma conta de fachada antes de ser transferido para Diego Martins. Era o dinheiro que financiava o estilo de vida do amante. Jantares, viagens de fim de semana para resorts exclusivos, presentes caros. E o pior de tudo, a prova final da sua conspiração. A escritura de um apartamento. Um imóvel de luxo, numa zona nobre, comprado em conjunto, em nome de uma empresa de fachada controlada pelos dois. Vanessa não estava apenas a ter um caso. Estava a construir uma vida paralela, financiada com o dinheiro roubado da família que ela fingia proteger. Enquanto a equipa de Correia desenterrava a podridão moral de Vanessa, André Medeiros movia as suas próprias peças no grande tabuleiro de xadrez financeiro. Ele trabalhava em silêncio, nos bastidores, com uma astúcia que Angélica nunca suspeitara que ele possuísse. Numa noite, ele chamou-a ao seu escritório. Sobre a mesa, havia uma única pasta. Angélica, enquanto a sua investigação se focava em Vanessa, a minha focou-se em Renato, disse ele calmamente. Como sabe, a empresa dele tem lutado um pouco ultimamente. Ele expandiu-se demasiado depressa, assumiu dívidas significativas para financiar projetos de vaidade. Angélica assentiu. Renato tinha se gabado da sua visão agressiva de crescimento. Bem, a visão dele deixou-o vulnerável, continuou André. As dívidas dele estavam espalhadas por vários bancos e credores. Nas últimas semanas, usando uma série de empresas de investimento minhas, eu comprei discretamente cada uma dessas dívidas. Angélica olhou para ele, a tentar compreender o alcance do que ele estava a dizer. O que isso significa, André? Ele abriu a pasta. Dentro, havia um único documento, um resumo da posição financeira da empresa de Renato. No final, listava o principal credor, aquele a quem a empresa devia mais, aquele que tinha o poder de forçar a falência com um estalar de dedos. O nome do credor era uma das empresas de fachada de André. Significa, minha querida Angélica, disse ele com um brilho de aço nos olhos, que o futuro financeiro do seu filho está nas suas mãos. Você agora é a dona do império dele, ou do que resta dele. Você decide se ele sobrevive ou se ele se afoga. Angélica ficou a olhar para o documento. O poder contido naquela folha de papel era quase palpável. A sua vingança tinha acabado de adquirir uma nova e terrível dimensão. A estocada final veio da fonte mais inesperada. A equipa de Correia, ao investigar a rotina dos netos, entrevistou uma ex-babá, despedida por Vanessa por uma ninharia. A mulher, inicialmente hesitante, acabou por desabafar, pintando um quadro desolador de negligência. Crianças deixadas sozinhas por horas, refeições esquecidas, uma frieza emocional que beirava o abandono. Havia até um relatório da escola, notando o declínio no desempenho de Léo e o comportamento retraído de Clécia. Eles tinham tudo. Provas do adultério. Provas do roubo sistemático. Provas da conspiração para construir uma vida secreta. Provas da negligência para com as crianças. E, como o machado do carrasco, o controlo total sobre o futuro financeiro de Renato. Angélica olhou para o dossiê completo sobre a mesa, um monumento à vida dupla e sórdida de Vanessa. A mulher que a chamara de instável e ameaça era, na verdade, uma criminosa, uma adúltera e uma mãe negligente. Está na hora, disse Angélica, a sua voz calma e resoluta. Está na hora de marcar a reunião. Está na hora de acabar com o jogo. A sala de reuniões no 52º andar da Medeiros Holdings não era um lugar para conversas amigáveis. Era um altar de poder. Uma única e colossal mesa de mármore negro, polida até se tornar um espelho escuro, dominava o espaço. 20 cadeiras de couro alinhavam-se nos seus flancos como sentinelas silenciosas. Mas naquele dia, apenas 5 seriam ocupadas. A parede oeste era uma janela panorâmica do chão ao teto, que oferecia uma vista soberana de São Paulo, a cidade a estender-se abaixo como um tabuleiro de jogo. O ar era rarefeito,
climatizado para uma temperatura constante de 20 graus Celsius, e cheirava a sucesso e a decisões de milhares de milhões de reais. Angélica chegou primeiro. Ela não era a mulher de roupão de cachemira que procurava conforto. Ela era a personificação da retribuição. Vestia um fato de calça e casaco de um azul marinho tão escuro que parecia preto, cortado com uma precisão militar. O seu cabelo prateado estava preso num coque baixo e elegante, e a única joia que usava era um discreto par de brincos de pérola. Ela sentou-se na cabeceira da mesa, o lugar que pertenceria a André por direito, mas que ele insistira que fosse dela. Aquele era o seu palco. André sentou-se à sua direita, um monólito de calma e poder. À sua esquerda, a doutora Rafaela Noronha dispunha 3 finos dossiês sobre o mármore, alinhando-os com uma precisão geométrica. O seu rosto era uma máscara de neutralidade profissional, mas os seus olhos brilhavam com a antecipação de um predador. Eles esperaram. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do sistema de ventilação. Às 14 horas em ponto, a porta abriu-se. Renato e Vanessa entraram. A arrogância era a sua armadura. Vanessa usava um vestido vermelho sangue que gritava por atenção, e um sorriso de desprezo nos lábios perfeitamente pintados. Renato, ao seu lado, parecia menos confiante. A sua bravata uma fina camada de verniz sobre uma madeira nervosa. Eles olharam para o cenário, para a opulência da sala e para a figura serena de André Medeiros, e a sua certeza vacilou por uma fração de segundo. "Mãe", disse Renato, o tom a tentar ser condescendente, mas a sair tenso. "Que produção! E vejo que trouxe o seu benfeitor. Viemos aqui de boa fé para discutir este seu processo ridículo, mas isto parece uma emboscada. Sente-se, Renato. E você também, Vanessa." A voz de Angélica era calma, fria como o mármore da mesa. Não era um convite, era uma ordem. Hesitantes, eles sentaram-se do lado oposto da mesa, parecendo subitamente pequenos e deslocados naquele vasto espaço. "Isto não é uma emboscada, Renato. É uma cortesia", começou Angélica, as suas mãos pousadas calmamente sobre a mesa. "É a última oportunidade que terão de escolher o vosso futuro, porque, a partir de hoje, todas as escolhas que fizeram no passado terão consequências." Vanessa soltou uma risada curta e sem alegria. "Oh, por favor, vai nos dar um sermão? Se isto é sobre o dinheiro, podemos fazer um acordo. Talvez um fundo de pensão generoso, para que possa viver os seus anos dourados em paz e parar de nos envergonhar com estas acusações." Angélica ignorou-a completamente, os seus olhos fixos no seu filho. "Eu convoquei esta reunião para lhe apresentar a verdade, Renato. A verdade que você escolheu ignorar por conveniência, por fraqueza ou por ganância. Depois de a ouvir, você tomará uma decisão." Ela fez um leve aceno com a cabeça para a doutora Rafaela. A advogada abriu o primeiro dossiê. "Vamos começar com uma questão de lealdade", disse a doutora Noronha, a sua voz a cortar o silêncio. Ela deslizou uma série de fotografias pela mesa. Imagens nítidas, em alta resolução. Vanessa, a entrar num hotel de luxo. Vanessa, a jantar à luz de velas. Vanessa, a beijar apaixonadamente um homem que decididamente não era Renato. Diego Martins, personal trainer. A relação extraconjugal de 1 ano, documentada. Temos recibos de hotel, extratos de cartão de crédito e registros de localização. Tudo. Renato olhou para as fotografias, o seu rosto a passar de uma descrença arrogante para uma palidez chocada. Ele olhou para a esposa, cujos lábios antes sorridentes estavam agora pressionados numa linha fina e branca. Isso é montagem, uma invasão de privacidade", gaguejou Vanessa, os seus olhos a dardejarem entre o marido e Angélica. "A invasão de privacidade é um assunto para o tribunal, caso decida ir por esse caminho", continuou a doutora Rafaela impassível. Ela abriu o segundo dossiê. "Mas a infidelidade é o menor dos seus problemas. Falemos de roubo."
ela empurrou uma série de planilhas e extratos bancários na direção de Renato. 340 mil reais. Desviados da sua empresa, Renato, ao longo de 18 meses. Pequenas quantias, disfarçadas de despesas de marketing, canalizadas através de uma conta de fachada e depositadas diretamente na conta do Sr. Martins. O queixo de Renato caiu. Ele olhou para os papéis, a sua mente de empresário a processar a fraude de forma instantânea. O sangue drenou completamente do seu rosto. E com esse dinheiro, acrescentou a doutora Rafaela, como quem dá o golpe de misericórdia. A sua esposa e o amante dela compraram isto. Ela colocou uma cópia de uma escritura de imóvel sobre a pilha de provas. Um apartamento de 2 quartos em Moema. Um ninho de amor construído com o seu dinheiro, Renato. Renato, querido, não acredite neles, é uma conspiração. A voz de Vanessa era aguda, desesperada. A sua mãe está a tentar virá-lo contra mim. Mas Renato já não a ouvia. Ele olhava para ela como se a visse pela primeira vez. Uma estranha, uma ladra, uma parasita que o sangrara enquanto sorria e o beijava. A humilhação era uma onda a afogá-lo. E finalmente, disse Angélica, a sua voz a assumir o comando. Falemos da arma que usou contra mim, Vanessa. Os meus netos. A doutora Rafaela abriu o terceiro e último dossiê. Temos aqui o testemunho assinado da sua ex-babá, detalhando múltiplos incidentes de negligência. Crianças deixadas sozinhas, com febre, enquanto a senhora estava em compromissos. Temos também relatórios da escola, expressando preocupação com o bem-estar emocional de Léo e Clécia. Ela fez uma pausa. Você acusou a minha cliente de ser uma ameaça. As provas sugerem que a única ameaça para aquelas crianças vive debaixo do mesmo teto que elas. O silêncio que se seguiu foi pesado, esmagador. Vanessa estava sem palavras, o seu rosto uma máscara de fúria e pânico. Renato estava quebrado, a olhar para o vazio, para as ruínas fumegantes da sua vida. E agora? Disse Angélica, o seu tom de voz baixo e final. A minha jogada. Ela olhou para André, que lhe deu um leve aceno de cabeça. Renato, nos últimos meses, a sua empresa acumulou dívidas significativas com vários credores. Acontece que, a partir de hoje, eu sou a sua única credora. Eu sou a dona da sua dívida. Eu sou a dona do seu futuro. Se ainda havia algum chão sob os pés de Renato, ele desintegrou-se naquele momento. Ele estava completamente e irrevogavelmente à mercê da mãe que ele descartara. Angélica levantou-se, a sua figura a projetar uma longa sombra sobre a mesa. Ela caminhou até a janela, de costas para eles, a olhar para a cidade lá embaixo. Eu vou dar-lhe uma escolha, Renato. Apenas uma. E você vai fazê-la agora. Ela virou-se, os seus olhos a cravarem-se nos dele. Opção 1. Você divorcia-se desta mulher, imediatamente. Você entra na terapia, e você assina um acordo para me pagar, em prestações, cada centavo que me foi roubado. Se fizer isso, as provas criminais contra Vanessa ficam guardadas nesta sala. Eu não o levarei à falência. E você terá a oportunidade, com o tempo, de reconstruir uma relação com os seus filhos. E comigo. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquela oferta assentar. Opção 2. Você escolhe ficar ao lado dela. E se o fizer, no momento em que sair desta sala este dossiê, ela apontou para as provas do crime, será entregue ao Ministério Público. Vanessa será acusada de roubo e fraude. Eu executarei a sua dívida amanhã de manhã, e a sua empresa deixará de existir. Você irá à falência. E com as provas de negligência, André e eu entraremos com um pedido de guarda total de Léo e Clécia. Você perderá tudo. A sua empresa, a sua esposa e os seus filhos. Ela cruzou os braços. A escolha é sua, Renato. A mentira que o destruiu ou a verdade que lhe pode dar uma segunda oportunidade. O que vai ser? O tempo parou. Vanessa olhou para Renato, os seus olhos a suplicarem e a ameaçarem ao mesmo tempo. Renato olhou para a sua esposa, a arquiteta da sua ruína. E depois olhou para a sua mãe, a mulher que ele traíra, mas que,
mesmo no seu momento de poder absoluto, lhe oferecia um caminho, por mais difícil que fosse. Lentamente, como um homem a acordar de um longo pesadelo, ele levantou-se. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, pegou numa caneta que a doutora Rafaela já tinha preparado ao lado de um acordo pré-redigido e, sem uma palavra, assinou o seu nome. O som da caneta no papel foi o som do fim de Vanessa. "Não!" gritou ela, a sua compostura a estilhaçar-se em 1000 pedaços. "Renato, seu fraco, seu filho da mamã, você vai se arrepender disto." Mas a sua fúria era impotente. Renato nem sequer olhou para ela. "Seguranças, por favor", disse André calmamente no intercomunicador. 2 homens de fato entraram na sala. Vanessa foi escoltada para fora, a gritar ameaças e insultos que ecoaram, e depois desapareceram no corredor. A porta fechou-se, deixando um silêncio profundo para trás. Renato continuava de pé, a olhar para o papel que assinara. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto e caiu sobre a sua assinatura. Angélica observou-o, não com triunfo, mas com uma tristeza infinita. A guerra acabara. Não havia vencedores, apenas sobreviventes. A primavera chegara a São Paulo, não com a explosão de cores de outras latitudes, mas com uma suavidade no ar, uma promessa de calor nos raios de sol que se derramavam pela relva aparada do parque. O som que dominava a tarde não era o rugido do trânsito, mas o riso. Um riso puro, cristalino, que se elevava e caía como a melodia de um carrilhão de vento. Sentada num banco de madeira sob a sombra generosa de um flamboyant, Angélica observava os seus netos. Léo, agora com 8 anos, corria atrás de uma bola de futebol com uma energia inesgotável, os seus cabelos escuros a brilhar ao sol. Clécia, com 6, estava mais interessada em construir um castelo elaborado para uma fileira de formigas, a narrar uma história complexa em voz baixa. Estavam felizes, estavam em paz. E essa visão era, para Angélica, a definição final de vitória. 6 meses. Meio ano que parecera simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. A vida de todos tinha sido irrevogavelmente alterada pelo terremoto que ocorrera naquela sala de reuniões no céu. Vanessa fora a que caíra de forma mais espetacular. Diante das provas esmagadoras e da ameaça de uma acusação criminal, ela aceitara um acordo judicial que a despojara de tudo. O apartamento comprado com dinheiro roubado foi vendido, o produto revertido para Angélica. As suas joias, os seus carros, as suas contas bancárias, tudo foi liquidado para ajudar a cobrir a fraude. Sem o dinheiro e o status de Renato, o seu círculo social evaporou-se da noite para o dia. A última notícia que Angélica tivera era que Vanessa estava a cumprir uma pena alternativa, a prestar serviço comunitário num centro de reciclagem nos subúrbios da cidade. A mulher que vivera para o luxo e a aparência fora reduzida a uma sombra, uma lição ambulante sobre a transitoriedade da riqueza construída sobre mentiras. O seu amante, Diego, desaparecera ao primeiro sinal de problema, deixando-a a enfrentar as consequências sozinha. Renato estava a percorrer um caminho mais longo e difícil, o da redenção. A falência fora evitada pela mão de Angélica, mas a sua empresa fora radicalmente reestruturada. Ele tivera de vender a casa opulenta, o símbolo da sua ambição desmedida, e mudar-se para um apartamento modesto. Perdera a presidência da empresa, relegado a um cargo de gestão intermédia, sob a supervisão de um conselho nomeado por André. A humilhação fora o seu purgatório. Mas, lentamente, dolorosamente, ele estava a mudar. A terapia, uma condição imposta por Angélica, estava a forçá-lo a confrontar os seus demônios, a sua fraqueza, a sua necessidade de aprovação, a forma como permitira que a ganância de Vanessa envenenasse a sua alma. Ele via os filhos 3 vezes por semana e em fins de semana alternados. No início, as visitas eram constrangedoras, marcadas pelo peso do que se passara. Mas agora, longe da influência tóxica de Vanessa, Renato estava a redescobrir como ser pai. Ele não lhes comprava brinquedos caros. Ele jogava a bola com Léo. Ouvia as histórias de Clécia sobre formigas.
estava a reconstruir a sua vida, não sobre alicerces de dinheiro e poder, mas sobre a base frágil, mas genuína, do arrependimento e do amor. A sua relação com Angélica era cordial, mas distante. Havia um oceano de dor entre eles que levaria anos, talvez uma vida inteira a atravessar. Mas pela primeira vez, havia uma ponte. Angélica sentiu uma mão suave no seu ombro. Ela virou-se e sorriu para André. Ele sentou-se ao seu lado no banco, entregando-lhe um copo de água de coco. Ele não se mudara para a cobertura. Em vez disso, ela redescobrira o prazer de ter a sua própria casa, um elegante apartamento mais pequeno, com um jardim que ela mesma cuidava. Mas André era uma presença constante, um companheiro. O seu amor, declarado após décadas de silêncio, não era uma paixão febril, mas algo muito mais profundo, um porto seguro, uma parceria de almas que se entendiam sem precisar de palavras. Eles viajavam, jantavam com amigos, liam em silêncio lado a lado. Eram felizes. No que está a pensar? Perguntou ele, a sua voz quente. Em tudo, respondeu ela a olhar para as crianças. Estava a pensar em como uma porta a fechar-se pode, afinal, ser o universo a abrir uma janela. Ela lembrou-se da mulher que fora. A viúva triste, a mãe rejeitada, a vítima. Sentia uma pontada de compaixão por aquela versão de si mesma, mas ela já não a reconhecia. A dor, a traição, a fúria, não a tinham destruído, tinham-na forjado. Avó, olhe! Gritou Clécia a correr na sua direção. Ela abriu a mãozinha para revelar uma pequena pedra cintilante que encontrara na terra. É um diamante. Angélica pegou na pedra. Era apenas um pedaço de quartzo, mas sob o sol da tarde brilhava com uma luz intensa. Ela sorriu para a neta e depois para André. Naquele momento, tudo fez sentido. A vida, com a sua pressão esmagadora e o seu calor insuportável, não a tinha quebrado. Apenas tinha removido as camadas de terra e fuligem, revelando o que ela sempre fora por dentro. É lindo, meu amor, disse ela a Clécia, devolvendo-lhe a pedra. Ela sentia-se finalmente em paz, não porque o mundo à sua volta era perfeito, mas porque ela era inteira, forte, inquebrável. Ela tinha enfrentado a escuridão e saíra do outro lado, não ilesa, mas iluminada. André segurou a sua mão, os seus dedos a entrelaçarem-se com os dela. Você sabe, André, disse Angélica, a sua voz clécia e firme, o seu olhar fixo no horizonte onde o céu encontrava a cidade. Eles tentaram quebrar-me, mas eles não entendiam. Ela apertou a mão dele, um sorriso sereno a iluminar o seu rosto. Diamante não se quebra mais. Diamante brilha.